Bom dia, Guilherme. Bom dia, Marina. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Manu. Como vocês estão? Que bom. Eu vou aguardar alguns instantes para ver se entra mais alguém, tá bom? Enquanto isso, vocês já podem ir pegando os materiais de vocês, certo? Quando todo mundo tiver com o material ok, vocês vão colocando joinha aí pra mim saber, tá? Nós vamos começar hoje com português. Eu não sei se vocês estão com o bloco. João Vitor vai participar da aula do quinto. Eu não sei se vocês estão já com o bloco dessa semana, mas no final das lives nós vamos estar colocando o bloco lá no nosso grupo do WhatsApp para vocês, tá? Quem já pegou, ótimo. Essa semana nós temos o bloco e a ficha de leitura. A ficha de leitura é referente ao novo livro literário que nós estamos trabalhando nesse segundo bimestre, certo? E aí, quem não conseguir pegar o bloco de tarefa na escola, nós vamos estar mandando no grupo. E quem também não conseguir pegar a ficha de leitura, vocês vão poder copiar a ficha de leitura no. Vocês podem copiar numa folha separada, mas vocês têm que fazer o cabeçalho, copiar as perguntas e depois responder. E aí vocês vão guardar essa ficha para depois estar me entregando. Ou então vocês podem depois deixar na escola, tá? E quem pegou o bloco e pegou a ficha, depois tenta ir na escola deixar a ficha de leitura, tá? Porque eu tenho que estar corrigindo ela. Então, agora para frente nós vamos ter, além do bloco, as fichas de leitura, né? Que é o estudo que a gente faz sempre referente aos nossos livros literários. Bom dia, Alice, tudo bem? Que bom.
Meninos, então vamos começar a nossa aula de hoje, né, por português. No bloco, na data de hoje, terça-feira, dia 12, eu coloquei para vocês estarem fazendo a atividade do livro, onde nós temos, é na página 16, aqui ó, página 16. Na página 16, nós temos um texto sobre Harry Potter e a Pedra Filosofal, né? Acredito que todo mundo conhece o Harry Potter, que é um filme, né? Onde ele tem vários filmes. E aqui, no livro, está falando de um dos filmes, que é o Harry Potter e a Pedra Filosofal. Não, nós ainda iremos fazer essa ficha que vem dentro do livro, mas não é essa ficha essa semana. Essa semana eu preparei uma ficha de leitura, tá? Onde ela tá na escola, junto com o bloco. Quando você for buscar o bloco de atividades, a tia Ana Cláudia também vai entregar a ficha de leitura. Mas também eu vou estar colocando a ficha de leitura lá no WhatsApp, junto com o bloco. Eu vou mandar o arquivo lá no WhatsApp para vocês poderem estar vendo, tá? Por que que nós não vamos fazer agora a ficha de leitura que está dentro do livro? Porque aquela ficha, ela requer um conhecimento a mais do livro, tá? Então, como nós estamos começando agora a estudar o livro, eu vou esperar um pouco, tá bom? Porque senão, acho que os meninos ainda não estão preparados para poder responder aquela ficha. Vou esperar um pouco mais, tá bom? Mas não entregou? Uai. Estranho. Depois que nós encerrarmos a live aqui, eu vou estar mandando uma mensagem para ela para verificar sobre isso, tá? Mas se você quiser, eu posso estar te enviando no e-mail. Se você tiver algum e-mail e quiser que eu mande, aí no final da live eu te envio a ficha de leitura, tá bom, Alice? E também, se mais alguém quiser por e-mail, eu posso estar mandando. Mas eu vou estar colocando no bloco também um arquivo. O único problema é que se não pegar a ficha, vai ter que copiar tudo, as perguntas, depois responder. É mais trabalho para os meninos. Mas enfim, então agora vamos continuar aqui na nossa atividade. Meninos, vocês estão com o livro aberto na página 16? Quem que entrou aqui? Luana. Bom dia, Luana. Certo. Então, como eu estava falando para vocês, vocês vão estar lendo essa história do Harry Potter e a Pedra Filosofal, tá? É um texto, assim, um pouco grande. Ele vai da página 16 até a página 19, ó. São essas duas páginas, vendo? Aí, você passa a folha aqui, ó. E tem mais essa parte, tá vendo? E depois acaba, ele finaliza aqui na página 19. Então, vocês vão estar fazendo a leitura desse texto sobre esse filme do Harry Potter, tá? Ele é muito interessante, é muito bom. Então, assim, vocês podem fazer a leitura desse texto aqui com bastante calma, tá, meninos? Sem pressa. Depois que vocês fizerem a leitura, vocês vão estar respondendo as questões no livro. As questões começam na página 20 e vai até a página 22. Tá tudo no bloco lá, explicando direitinho para vocês o que é para ser feito, certo? As questões começam onde tá aqui, ó, interpretação escrita. Onde tá interpretação oral, não precisa fazer, tá? É interpretação escrita, que vai dar número 1
até a número 8, certo? E amanhã nós vamos estar corrigindo essa atividade. Tá bom? Isso, muito bem, Guilherme, isso mesmo. Então você é fã do Harry Potter? Eu sou muito fã do Harry Potter, eu adoro. Já vi todos os filmes e pretendo ler os livros. Mas enfim, vamos lá. Então vocês vão estar lendo esse texto e vão estar respondendo as questões do 1 ao 8, combinado? E amanhã nós vamos fazer a correção. Então agora vamos para as ciências. Eu quero que vocês abram para mim o livro de vocês na página 185. Na nossa matéria de ciências, nós estávamos vendo, né, sobre os seres vivos microscópicos, certo? Agora nós vamos falar sobre as bactérias, que na página 185. Então, na página 185 e 186, certo? Nessas duas páginas aqui, ó, a próxima é essa daqui. Nessas duas páginas, nós vamos estar falando sobre bactérias, né? Então, vocês já estão com as páginas abertas aí? Coloca o joinha aqui para mim saber que vocês já abriram o livro nessa página, porque eu vou fazer a leitura aqui junto com vocês. Manu, certo? Vamos lá então. Tá, então vamos lá. Bactérias. As bactérias são seres vivos formados por apenas uma célula e geralmente não são observadas a olho nu. Olha aqui de novo esse assunto. As bactérias, assim como os seres microscópicos, não é visto através do olho nu. As bactérias também nós precisamos de algum aparelho, de algum objeto que amplie a imagem para que a gente possa conseguir ver as bactérias, certo? Então vamos lá. No entanto, algumas delas podem formar colônias, que são conjuntos formados por várias células e que podem ser observados a olho nu. Vamos ver os exemplos aqui. Aqui nós temos um potinho, uma vasilhinha redonda, e tá falando assim: cada um dos pontos na placa, esses pontinhos aí meio roxo, rosa, representa uma colônia de bactérias. E na outra figura que está ao lado, tá mostrando a bactéria. Então, tá mostrando apenas uma bactéria. Olha para vocês verem como que é a estrutura da bactéria. Bom dia, tia Marlene. Certo, meninos? Então, vamos lá, olha. Placa com meio de cultura, contendo colônias da bactéria. Então, nessa plaquinha, nós conseguimos ver que tem vários conjuntos de bactérias que foram formados. Vocês estão vendo aí, acompanhando na imagem do livro? E na figura ao lado, tá mostrando apenas uma bactéria que ela foi ampliada pela imagem de computador, ela foi ampliada, porque se estivéssemos tentando ver a olho nu, nós também não conseguiríamos ver. É igual os seres vivos microscópicos que nós estávamos estudando, né? Que não pode ser visto através do olho nu, que nós precisamos de algum objeto que amplie a imagem para que a gente consiga estar vendo. Então, vamos continuar aqui na nossa leitura. As bactérias são encontradas em diferentes locais do ambiente, inclusive nos seres vivos. O que quer dizer os seres vivos, né? Os animais, as pessoas.
O corpo do ser humano, por exemplo, meninos, nós somos um ser vivo. O ser humano, ele é um ser vivo, certo? Então, em nós também, a gente encontra algumas quantidades de bactérias no nosso corpo, né? Olha aqui o que está falando na explicação. O corpo do ser humano, por exemplo, apresenta grande quantidade de bactéria. Por isso que nesse momento que nós estamos passando, tão delicado dessa pandemia, que os médicos pedem para que a gente higienize bem as nossas mãos. Por quê? Nas nossas mãos é um lugar do nosso corpo onde contém várias bactérias, né? Embaixo das nossas unhas, certo? Por isso que as pessoas que têm as unhas muito grandes devem ter cuidado, né? Tá sempre lavando, porque também embaixo das unhas é um lugar onde ficam várias bactérias, certo? Por que que a nossa mão é o lugar mais cheio de bactérias? Porque a gente pega em vários lugares com a nossa mão, né? A gente pega no celular, a gente pega na mesa, a gente abre a porta. Então, a nossa mão é o que a gente tem mais contato com as coisas. Então, e muitas das vezes a gente pega nas coisas, passa a mão na cara, passa a mão no olho, sem lavar as nossas mãos, né? Então, e aí é aonde que a gente está prejudicando a nossa saúde. Então, por isso que agora, nesse momento dessa pandemia, eles estão pedindo para que a gente tenha muito cuidado com as nossas mãos, que a gente não leve nos nossos olhos, não leve nos nossos rostos, sem antes fazermos a higienização adequada, certo? Vamos continuar seguindo aqui a explicação, onde está mostrando a imagem desse menino. Olha, as bactérias Bifidobacterium, por exemplo, isso aqui é o nome de uma bactéria, tá, meninos? Podem ser encontradas no intestino do ser humano saudável. Elas auxiliam na produção de vitaminas, na digestão e na absorção de nutrientes e estimulam as defesas do organismo. Então, aqui está querendo dizer que lá dentro do nosso corpo humano, nós temos uma bactéria que ela é saudável para o nosso corpo humano, onde ela traz esses benefícios aqui, ó. Certo? E aqui do lado, nesse círculo, nós conseguimos ver a imagem dessa bactéria ampliada aqui, ó. Imagem obtida por microscópio colorizada. O que é colorizada? Eles colocaram uma cor. Não significa que a bactéria é dessa cor, tá, meninos? No momento em que eles fazem a ampliação da imagem para mostrar a bactéria, eles colocam uma cor, eles pintam a imagem para ficar de uma cor, mas não significa que a bactéria é roxa desse jeito aqui. Em computador e ampliada, então ela foi colorida no computador e foi ampliada. Ampliada é quando dá um zoom para a imagem ficar mais próxima para nós conseguirmos visualizar, certo? Agora, passem a página e vamos para a página 186. Olha aqui na página 186. Algumas bactérias são utilizadas na indústria alimentícia para produzir alimentos como iogurtes, queijos, vinagre e fermento e leite fermentado. Nesses ingredientes que estão falando aqui, é utilizado então bactérias na produção dos alimentos. É igual aquele Yakult, né? Que é aquele vidrinho que a gente compra, aquele iogurtezinho que ele é branco, né? E é chamado nome de Yakult. Na hora que a gente pega a embalagem dele, já fala lactobacillus vivos, contém lactobacillus vivos, né? Lactobacillus, eles são uma bactéria,
certo? Mas ela não é prejudicial para nós, tá bom, meninos? E também, igual eu tava falando para vocês, quando a gente pega aquele Yakult e abre ele, se a gente olhar diretamente para ele, nós não vamos conseguir ver nada ali, nenhuma bactéria. Agora, se a gente pegar um microscópio e aproximar, aí vocês vão conseguir estar vendo, certo? Olha aqui para vocês verem, ó, aqui tem a imagem de um iogurte. E aqui fala o seguinte: bactérias lactobacillus. Então, tá vendo que tem o lactobacillus? Os lactobacilos é aqui, ó, nessa imagem, ele tá mostrando que é esse mais comprido. Vocês conseguem ver na imagem, né, que é um meio rosinha que eles colocaram. E tem uma outra bactéria que é chamada Streptococcus. Então, essa outra bactéria, ela já é essa aí que tá as bolinhas, certo? Então, essa que tá as bolinhas é uma e a lactobacillus é uma outra bactéria. Então, aqui no iogurte, nós conseguimos ver que foram usados 2 tipos de bactérias, né? Ó, as imagens elas foram colorizadas por computador e ampliadas cerca de 4.375 vezes. Desculpa. Olha o tanto de vezes que precisou ampliar essa imagem para conseguir ver essas bactérias. Vocês viram aí? 4.375 vezes. Não significa que eu vou pegar a imagem lá e vou ampliar ela uma vez que eu vou conseguir ver, não. Tá vendo? Tanto de vezes que foi preciso ampliar essa imagem para poder ver direitinho as bactérias. Só que, igual eu estava falando, essas bactérias, igual eu tô dando uma explicação aqui da página 185, essas bactérias, elas fazem bem para o nosso organismo, elas não são prejudiciais. Mas, se a gente visse essas bactérias, nós não teríamos coragem de tomar o iogurte, né? Ainda bem que a gente não vê, porque se a gente visse, ninguém ia querer tomar, não é verdade? É igual aqui nos queijos, no vinagre, né? Então, se vocês vissem, ninguém ia querer comer. Vamos continuar aqui na explicação. Alguns desses seres vivos também são utilizados na indústria farmacêutica para a produção de medicamentos. Então, quer dizer que nos medicamentos, nos remédios que a gente toma, também é possível encontrar bactérias. Tá vendo só? As bactérias... Bom dia, Meire. É a Giovana? As bactérias são essenciais. Nós estamos aqui na página 186, tá? Estou explicando para eles sobre bactérias. Vamos continuar aqui então, meninos. As bactérias são essenciais no ambiente, pois elas participam da decomposição da matéria orgânica. Nesse processo, restos de plantas e de animais, por exemplo, são transformados em nutrientes que retornam ao ambiente. Esses nutrientes podem ser absorvidos por seres vivos, como as plantas. Manu, o que você está falando? Sim, Manu, existem vários tipos de bactérias, né? Existem as boas e as ruins. Essas que eles utilizam na produção desses alimentos e dos medicamentos que nós vimos, elas são bactérias boas para o nosso organismo, certo? Elas não são bactérias prejudiciais, mas claro também que tem as bactérias que são prejudiciais, né? Que é essas que estão no nosso corpo, que estão nas nossas roupas, que estão em diversos objetos, que estão em vários lugares dos nossos ambientes, certo?
Aqui, na figura do livro, nós podemos ver uma laranja em decomposição, né? Olha aqui no livro. A laranja em decomposição. Tá vendo aqui a laranja, ela tá normalzinha, né? E aqui ela já tá em decomposição, certo? Eu acredito que vocês já devem ter visto algum alimento aí na casa de vocês que chegou a ficar nesse estado de decomposição, né? Que a gente fala que é o mofo, né? O famoso mofo que a gente fala, nossa, mofou, não presta mais. Quando o alimento ele se decompõe dessa forma aqui, aqui é os fungos agindo junto com as bactérias. Só que hoje nós não vamos falar sobre fungos, tá? Hoje é só sobre bactéria, mas depois nós vamos entrar nesse assunto sobre os fungos. Nesse processo aqui de decomposição, nós conseguimos ver melhor os fungos, tá? As bactérias, elas não são visíveis, porque como eu falei para vocês, elas não são visíveis a olho nu. A gente só consegue vê-las através de algum objeto, como o microscópio. Então, esse esverdeado que a gente vê na decomposição de um alimento, onde a gente fala que mofou, isso aqui são os fungos, certo? Então, vamos lá. O que eu passei para vocês estarem fazendo sobre isso? Vocês vão estar fazendo para mim uma experiência, certo? Ah, professora, o que eu vou fazer? Lá no bloco, eu coloquei escrito o que vocês vão fazer. Eu coloquei assim, ó. Após a leitura dessas duas páginas, 185 e 186, que nós acabamos de fazer aqui a leitura, iremos fazer uma experiência sobre o processo de decomposição. Pedir para vocês pegarem um pão, vocês podem pegar um pão inteiro do francês, ou vocês podem pegar uma fatia daquele pão de forma, tá? Vocês podem escolher qual pão que vocês querem. Pode ser até mesmo aquele pão pequenininho de bisnaguinha, tá bom? Vocês peguem um daquele. Vocês vão estar colocando esse pão dentro de um saquinho transparente, tá? Não pode ser um saco de colorido, tem que ser um saquinho transparente. Por que tem que ser um saquinho transparente? Porque vocês vão colocar esse pão lá dentro do saquinho, vai fechar o saquinho para vocês estarem observando. Então, vocês não vão ter contato, vocês não vão pegar com a mão toda hora. Então, por isso que tem que ficar dentro de um saquinho transparente para vocês poderem estar visualizando sem ficar tocando diretamente no pão. Combinado? E o que vocês vão fazer? Se vocês começarem a fazer isso hoje, vocês vão pegar esse pão, vai colocar dentro do saquinho, vai fechar o saquinho e vai colocar ele dentro do forno. Por que você vai colocar dentro do forno? Porque no forno é o lugar onde a decomposição ela acontece mais rápido, porque o forno ele é um lugar abafado, mais fechado, tá? Então vocês colocam dentro do forno. Ah, professora, e o que eu vou fazer? Todos os dias, você vai pegar uma folha branca ou com linha separado. Manu, espere aí que eu tô explicando. Você vai arrancar uma folha do seu caderno ou então você vai fazer numa folha separada, meninos. Tem que ser numa folha separada, tá? Você vai arrancar uma folha e essa folha vai ser a folha de anotações de vocês. Aí, vamos lá. Você fez esse experimento hoje. Então, hoje, você colocou o pão lá dentro do forno. Amanhã é o primeiro dia. Aí, você vai pegar na folha e vai escrever decomposição do pão. Aí, você escreve decomposição do pão. Aí, você vai lá e coloca primeiro dia. E escreve o que aconteceu no primeiro dia. No primeiro dia vai ser no outro dia, né? Que você pegou o pão, que você abriu o forno lá e olhou o saquinho com pão. Aí você vai observar esse pão e vai escrever o que você viu no primeiro dia e vai anotar.
No próximo dia, você vai colocar segundo dia. E vai olhar o pão e vai ver o que mudou no pão. E vai colocando. Essa experiência não tem como, mano, eu dar uma quantidade de dias exatos. Não tem como eu saber quanto tempo que vai levar pro pão entrar em decomposição, tá? Por isso que vocês vão fazer essa experiência de observação. Então, vocês vão colocar o pão no saquinho, vão colocar lá dentro do forno e todos os dias vocês vão estar observando e anotando nessa folha o que foi acontecendo com o pão dia após dia. Vocês têm que ir anotando tudo pra mim, certo? No final, quando esse pão já tiver se decomposto, que ele... Não, Guilherme, às vezes nem um mês, às vezes é mais rápido o processo, tá? Por isso que eu pedi pra vocês, de preferência, deixar o pão dentro do forno, porque no forno ele vai se decompor mais rápido, combinado? E aí, todos os dias, vocês vão abrir o forno e vai olhar como tá esse pão e vai anotar. Primeiro dia, aconteceu isso. Segundo dia, terceiro dia, quarto dia, todos os dias vocês vão estar observando e vai fazer as anotações. No final, quando o pão estiver praticamente quase todo mofado, como a gente costuma falar, que já tivesse decomposto, vocês vão tirar uma foto desse pão e vai tirar uma foto da folha que vocês fizeram as anotações, né? Onde nós vamos estar publicando a nossa experiência sobre a decomposição dos alimentos. E vocês também vão estar aqui comigo na videoaula. Vocês vão estar me falando o que vocês observaram, o que vocês foram percebendo que foi acontecendo com esse pão dia após dia. Vocês vão me contar a experiência de vocês, como que foi, tá bom? Então, essa experiência, ela não vai ser uma experiência que nós vamos fazer hoje, ela vai terminar hoje, não. Vocês vão fazer ela e ela vai durar por alguns dias, né? Até porque a decomposição, ela não é rápida, ela demora um pouquinho, tá bom, meninos? Então, vocês vão fazer isso. Lembrando, vou falar de novo, as anotações sobre a decomposição do pão tem que ser feito numa folha separada, tá? Vocês podem arrancar uma folha do caderno, ou então vocês podem pegar uma folha que vocês já tenham, tá? E fazer nessa folha. Combinado? Entenderam? Então, no mais, é isso por hoje. Tá? Hoje é a atividade de português para vocês lerem o texto do Harry Potter e responder as atividades do 1 ao 8 e fazer essa experiência, tá? Já pegar o pão, reservar ele dentro do saquinho e deixar ele lá separado para vocês irem observando o que vai acontecer com ele, tá bom, meninos? Qualquer dúvida, vocês podem estar falando comigo no WhatsApp. A gente vai estar mandando o bloco aqui no grupo para vocês e a ficha de leitura, tá? Para vocês estarem já realizando as atividades. Alguém tem alguma dúvida em relação a alguma coisa? Não? Então tá bom, meninos, é isso. Que bom, então. Fiquem com Deus, um beijo, se cuidem e até amanhã, tá? Amanhã o nosso horário é o primeiro, às 8h30. Espero todos vocês aqui comigo novamente. Tchau!